Boa tarde a todos os que estão aqui hoje connosco. Temos um convidado especial, Jorge Sampaio, que vai apresentar o seu percurso profissional em arqueologia. Agradeço-lhe desde já ter aceito o nosso convite, em meu nome e em nome da Escola Profissional de Arqueologia. É com muito gosto que o temos hoje aqui para nos falar do seu percurso profissional, para nos contar um pouco o que é que fez ao longo da sua vida. E então, para isso, eu vou ler um bocadinho, um pequeno resumo curricular e depois ele falará mais sobre aquilo que fez. Então, o Jorge nasceu em Celurico de Basto em 1974. Estudou História e Arqueologia, faz investigação, colabora em diversos projetos culturais e museológicos e mantém uma ligação a estruturas associativas com vínculo à arte, cultura, património e memória no Douro Superior e Val do Coa. Integrou a equipa que estuda o contexto arqueológico da arte rupestre, paleolítica do Val do Coa, coordenou a programação cultural, as exposições e a imagem do Parque e Museu do Coa e, mais tarde, assumiu a direção interina destas duas estruturas. Conta com várias publicações científicas, nacionais e internacionais, relacionadas com a arqueologia. Manteve, ao longo de uma década, uma assessoria no município de Celurico de Basto, onde desenvolveu vários projetos de museologia e arqueologia. Entre 1992 e 1995 foi aluno da nossa escola, da Escola Profissional de Arqueologia, onde mais tarde regressou como formador e júri externo convidado. Atualmente desempenha funções no Serviço de Gestão do Património, desculpem, no Serviço de Gestão do Património Cultural do Museu Municipal de Penafiel. Então, eu vou passar-lhe a palavra e ele irá nos falar um pouco do seu percurso. Então vamos lá. Olá, uma vez mais, cara Dulcinea, muito obrigado pelo convite e os meus agradecimentos também, obviamente, à minha querida Escola Profissional de Arqueologia, a quem, muito a propósito, dou uma vez mais, já tive a oportunidade de o fazer há uns dias, mas não quero mais fazê-lo, dar os parabéns pelos 30 anos de vida. É uma data muito interessante, porque torna a escola simultaneamente jovem e adulta, e assim espero que continue. E espero também que daqui a 30 anos nos possamos encontrar novamente para comemorar, nós já velhinhos, e não sei em que modo estaremos a falar, se em holograma ou presencialmente, mas espero que possamos comemorar e recordar também, é muito importante, os tempos que vivemos aí, que estudamos na Escola Profissional de Arqueologia, eu particularmente entre 1992 e 1995, e partilhamos um mesmo objetivo, um mesmo caminho e, se quiserem, um mesmo sonho, que era a arqueologia. Foram 3 anos absolutamente incríveis nas nossas vidas. Ora, vamos lá então partilhar. Para isso é só desligar. Está tudo ok. Queria só que desligasse então, Dulcinea. Sim, já desliguei, está tudo ok. Ok, muito bem. Ora, para falar da minha história, tenho que falar, obviamente, da área arqueológica de Freixo, e, portanto, a minha história do COA, no fundo, remonta à primavera de 1994, quando estava a estudar e estava ali a meio do curso profissional de arqueologia, na área arqueológica de Freixo, em Marco de Canaveses. E nessa altura andava eu mergulhado precisamente na arqueologia romana de Tongóbriga, estava na reta final do curso, quando começavam, por esta altura, já a chegar-me os primeiros ecos da polémica História do Coa. Uma polémica que viria a tornar-se, como sabem, a mais fervorosa discussão a dividir um país inteiro e, simultaneamente, a colocar a arqueologia portuguesa em discussão muito para além das fronteiras portuguesas, não é? A comunicação social, nesta altura, ampliou rapidamente o sinal de alarme
E o mundo assistiu em direto a uma história de contornos absolutamente inéditos e romanescos no tempo recente da cultura portuguesa. Nos Jerónimos, se bem se recordam, pelo menos os mais velhos, fez-se uma greve de fome e no qual alargou-se um movimento de pertença marcante para a região e um exemplo para o mundo. Os estudantes abriram um caminho por entre o gigantesco bloco de ceticismo, poder-se dizer, erguido em betão, e acamparam simbolicamente por um desígnio maior chamado arte. Depois, estudantes de praticamente todo o país entregaram cerca de 70 mil assinaturas diretamente ao Presidente da República, que na primavera de 1994 visitava as gravuras. E eu acompanhava toda esta tensão cultural pela televisão, pelos jornais, etc. Não pela internet, na altura ainda estávamos um pouco longe de manusear essa tecnologia, e não conhecia o COA, ainda nesta altura, não ouvia falar de facto, mas como a maior parte dos portugueses não fazíamos bem ideia onde estava localizado o Concelho de Vinalva de Foz, COA. E nesta altura também não era fácil deslocar, não me era fácil deslocar a Foz COA, porque estava, como disse, a terminar o curso. Nesse mesmo ano, a temperatura continua a aumentar. Não estou a falar da temperatura muito conhecida daquela região, que de facto no pico de verão ultrapassa os 40 graus, chega aos 45, 46 por aí fora. Estou a falar de outra temperatura, enfim, da polémica em torno das descobertas que ajudaram de facto ao escaldão. Revelaram-se então informações de um processo que viria a tornar-se conturbado, e a vontade em querer manter-me a par de tudo o que ali acontecia levou-me a assistir a várias conferências e a seguir de perto as publicações, artigos, documentários, notícias de telejornal sobre esta vertiginosa montanha russa em que viria a tornar-se a história do COA. A minha curiosidade, obviamente, aumentou. Diga-se de passagem, que não havia comum mortal no país que não ouvisse, não tivesse curiosidade sobre o que se passava ali realmente no Vale do Coa. E, portanto, eu era um entre muitos que tinha naturalmente curiosidade. Mas em janeiro do ano seguinte, portanto, 95, fui apoiar uma reorganização do espólio do Núcleo de Ferrominas para o Museu do Ferro de Torre de Moncorvo, para uma exposição que haveria de ser inaugurada por esses dias por, precisamente, Mário Soares, que viria, como sabem, a ter um papel absolutamente crucial na história de Coa. E esta minha aproximação ao Douro Superior, nesta altura, acaba por fazer uma pequena incursão, de facto, a Foz Coa, que estava ali ao lado, e o impacto foi tremendo, porque durou de facto, até hoje. E no verão desse mesmo ano, sem IP4, sem IC5, sem IP2, sem A4, sem Túnel do Marão, mas com as lendárias curvas de Mursa, eu chego com a Carla Magalhães, minha colega de curso, no Freixo, e que ainda se mantém no COA. Portanto, chegámos formalmente ao COA para integrar uma minúscula equipa de investigação liderada na altura por Ana Leite da Cunha, que coordenava pelo IPAR os trabalhos de ecologia de minimização do impacto da barragem de COA. Entretanto, António Martinho Batista, enfim, tendo atravessado os complexos rupestres do Tejo, do Gerês, essencialmente passa a coordenar o COA com Mário Varela Gomes, e fazem essencialmente as prospeções e o registro das rochas historiadas, isto lado a lado com o gigantesco estaleiro non-stop em que se tornou o arranque da barragem. Portanto, havia ali, como devem imaginar, receios, havia ansiedade, mas ao mesmo tempo uma energia e uma vontade inabaláveis para levar o projeto de defesa até as últimas consequências. O COA, nesta altura, avançava, como todos sabem, no fio da navalha. Estávamos ainda a falar de 1995, portanto estamos ainda no auge da polémica. E por isso, nesta altura, avançam também a ritmo frenético os trabalhos para a preparação de um preciosíssimo relatório que nós tivemos que produzir, um documento para entregar ao Governo, que, no fundo, consubstanciasse, corroborasse não apenas a antiguidade e valor cultural daquela arte milenar, aquela arte paleolítica,
como também testar a efetiva presença humana durante o Paleolítico Superior naquela região. E todos estes fatores deram um argumento suficiente para que o novo governo, entretanto, entrado em funções, presidido por António Guterres, que hoje dá a cara pelas Nações Unidas, enfim, foi peça-chave em todo o desenvolvimento que haveria de ocorrer no caso de COA. Portanto, decidiu aquilo que todos nós desejávamos ouvir, que era a suspensão das obras da barragem e a defesa, o estudo, a salvaguarda, a valorização e daquele vasto conjunto artístico paleolítico. Eu viria a integrar a equipa do Thierry Aubry desde então, depois de ter colaborado durante algum tempo com o António Faustino de Carvalho nos estudos sobre a ocupação humana durante a pré-história recente na área de Baixo Coa. Inicio então com o Thierry uma das fases de maior, se não a maior mesmo, fase de frenesia em toda a minha carreira. Enfim, intensificam-se as prospecções na área de Baixo Coa, quer ao longo das suas margens, quer também nos planaltos adjacentes, as quais viriam a permitir a identificação de dezenas de sítios e a sondar-se o seu potencial arqueológico. Era importante para este relatório dar um contexto arqueológico à arte paleolítica, não é? E percebeu-se imediatamente que existia um contexto e ele estava incrivelmente conservado. E, portanto, aquilo que se fez foi, então, identificar esses sítios, sondá-los e escavá-los, estudar o espólio e enquadrá-lo numa relação com a arte rupestre, publicar os dados, enfim, todo o processo normal de investigação em arqueologia. Neste processo todo, enfim, foi um trabalho muito dinâmico. A equipa era reduzidíssima, era eu e Thierry praticamente nos primeiros tempos, 2 pessoas apenas, e passávamos vários meses dentro de um buraco, perdidos no meio do vale, a escavar, e por vezes passava um pastor pelos ermos, nesses sítios onde escavávamos, e quebrava-se aí o gelo de meses e meses a fio de olhar vertical, poder-se dizer. Mas o ritmo não nos preocupava. Aquilo era a dopamina que nos fazia continuar ainda num terreno um pouco sólido que era o COA nessa altura, apesar dos resultados do dito relatório, enfim, da inaudita dose de vontade política de todas as movimentações da classe científica, dos estudantes, da comunicação social, etc., etc. O COA ainda estava à mercê de, enfim, como vocês ouviam e liam nas notícias, de opinion makers pouco sérios e, enfim, do atraso cultural das massas, pouco dadas a museus, quanto mais a essa novidade rupestre, enfim, de facto, que obrigava as equipas de investigação que estudavam arte e o seu contexto arqueológico a manter a dinâmica, mostrando resultados, números, datações, basicamente não parar no tempo. Portanto, esta questão da visitação no COA, imaginem que nesta altura, no início da segunda metade dos anos 90, em Portugal, ia-se a museus, mas não tem nada a ver se compararmos com outros países europeus, para não falar de Espanha e de França, que também têm arte paleolítica, conhecida há muito mais tempo que o COA. Estou-me a lembrar de, assim, de repente, de Altamira, em Espanha, no norte de Espanha, na região da Cantábria, de Lascaux, em França, sítios com arte rupestres também, mas em contexto de gruta, que já nesta altura eram sevejamente visitados por um espectro de público muito grande. Não estamos a falar só de estudantes ou de especialistas nesta área, mas em Portugal era uma novidade. Ir a museus era muito pouco frequente, museus de arqueologia, quanto mais visitar um vale enfim, com desenhos gravados nas paredes que ladeiam aquele rio. Portanto, era uma coisa nova e é normal que houvesse este caminhar gradual para o COA. E, enfim, sucederam-se os factos, nesta altura, com António Guterres a suspender as obras da barragem, isto em outubro de 95, criando e dotando um projeto de desenvolvimento para a região. Na altura, em moeda de altura, eram 25 milhões de contos,
E um ano mais tarde celebra-se a criação do Parque Arqueológico, enfim, uma área de 200 km², ao longo de 4 concelhos, Pinhel, Meda, Figueira de Castelo Rodrigo e Vila Nova de Foscoa. Enfim, diga-se de passagem, em boa verdade, que o Parque Arqueológico não está formalmente criado. Foi feito na altura um plano de ordenamento que carece agora de uma atualização e essa formalização foi sempre adiada ao longo das várias tutelas, mas sei agora de fonte segura que está em bom andamento e não estará longe de concretizar-se essa formalização. Mas, de qualquer forma, a definição de uma área na altura, de uma área correspondente ao Baixo Covo, foi muito importante. E enquadram-se no ano, portanto, legalmente no ano seguinte, isto em 96, os sítios arqueológicos como património nacional. Cria-se também, é importante dizê-lo, o Centro Nacional de Arte Rupestre, uma estrutura que viria a registar, estudar e sistematizar e também musealizar nos 10 anos seguintes a arqueologia rupestre em Portugal em geral e no COA muito em particular. Esta estrutura foi, de resto, dirigida por António Martins Batista. E em ambiente de profundas e positivas mudanças, recorde-se também que acabara de ser criado o CNANS, o Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática, e o Instituto Português de Arqueologia. Portanto, no inverno seguinte, estamos a falar de 2 de dezembro, concretamente 2 de dezembro de 1998, em Kyoto, no Japão, assina-se formalmente o título maior para um bem cultural, que é, ao fim e ao cabo, a classificação como património da humanidade. A arte rupestre paleolítica fica assim enquadrada com esta classificação, com a chancela da Unesco. E em ambiente então merecidamente efusivo, que este conjunto de gravuras paleolíticas passa agora a ter um enquadramento universal. E o COA está ao rubro, e pouco tempo depois fala-se até na construção de um museu no local para onde estava projetada a barragem, para logo em 2002, nessa imagem do lado direito, do vosso lado direito, pode ver-se o rasgão onde iria ser implantado o paredão da barragem e onde iria ser instalado um museu em cascata até ao rio Coa. E essa imagem curiosa do lado esquerdo do então Primeiro-Ministro e o Ministro da Cultura a visitar o sítio onde iria ser feita a barragem e depois, posteriormente, o museu, que acabou por não ser feito nesse local. E, portanto, o novo governo teve um novo orçamento e desviou o olhar para o Monte Sobranceira à Foz do Coa, onde está atualmente o Museu do Coa. E agora sim, em sintonia, passamos a orientar todas as energias e mais algumas num esforço verdadeiramente hercúleo para um espaço que era necessário construir e musealizar. E a obra começou ali a eclodir, naquele espaço mais central, junto ao poste. Começou a eclodir em 2007 para, em julho, no final de julho de 2010, abrir ao público como porta de entrada para aquilo que nós consideramos ser o verdadeiro museu, que é o VAL. O museu é uma estrutura que recebe as pessoas, que enquadra e contextualiza as pessoas sobre a arte que vão ver no terreno, a arte e os seus contextos arqueológicos, e o verdadeiro museu é o rio e o seu espólio são, digamos assim, são as rochas gravadas nesse mesmo rio, nesse mesmo espaço. O museu é, de resto, uma originalíssima peça. Deixem-me só mostrar aqui a transição. Aqui no momento em que os trabalhos decorrem. Portanto, isto foram 3 anos também de um trabalho intensíssimo. E o museu, de resto, como eu dizia, é uma peça originalíssima de land art para quem conhece. Pergunto se a Dulcinea conhece o museu. Sim, conheço. Felizmente, desta vez não vou dizer que não. Sim, conheço. Estive lá o ano passado porque eles aceitam alguns alunos nossos. Sim. E nós fomos visitá-los. Ao mesmo tempo, eu visitei o museu pela primeira vez e muito também bem. Gostei muito, sim. Sim. Ainda bem. Não se fica indiferente. Não. E, portanto, ele integra-se na perfeição, em perfeita harmonia na paisagem,
porque quase se dilui nas cores da vegetação, na própria luz e nas texturas do xisto, nas texturas envolventes, procurando discretamente espaço naquele solo escavado, porque o museu foi parcialmente encaixado numa espécie de pequena elevação que foi escavada e o museu foi lá encaixado. E lá dentro, enfim, mostram-se, de resto, é interessante dizer que este chegou a ser o segundo maior museu do país em área coberta, são cerca de pouco mais de 8 mil metros quadrados, o que faz dele um museu simultaneamente grande e pequeno, se tivermos em conta que ele passa despercebido, não é? Em relação à paisagem que o enquadra, por estas razões que eu disse. Portanto, é um mimetismo perfeito aqui neste local. E lá dentro, como eu dizia, mostram-se então os ciclos artísticos do COA, não só a arte paleolítica, porque o COA não quero mais realçar que, quando se fala de COA, pensa-se na arte paleolítica, porque foi aquela, no fundo, que despolutou toda aquela história que eu contei atrás. O COA é também único por ter, enfim, manifestações artísticas gravadas de forma perene na rocha ao longo de praticamente 25 mil anos de forma ininterrupta. Se, enfim, esquecemos aquela fração de tempo do período romano, em que de facto não há arte rupestre, no Val do Coa, todos os últimos 25 mil anos da história humana aqui no Coa têm simbolicamente marcas do seu cotidiano na paisagem. É muito importante esta questão. Não é só o maior sítio de arte rupestre paleolítica ao ar livre em todo o mundo. Portanto, há esta questão de ter registros artísticos praticamente contínuos ao longo dos últimos 25 mil anos. E depois há o contexto arqueológico. Não é? É uma arte que tem associada as provas do cotidiano, dos autores, não é? Dos caçadores, dos coletores e artistas que aqui viveram, aqui caçaram e, portanto, aqui deixaram as suas marcas na rocha. E, portanto, como eu dizia há bocadinho, o museu, de facto, faz este contexto, partilha também um espaço para a arte contemporânea, com várias salas, e outros espaços para diversas atividades do serviço educativo. E investiga-se, há espaço também para investigação, e bebem-se tintos de pura casta no seu restaurante também. Sim, é um restaurante também muito bonito, tem uma... Está tudo muito bem construído, não é? Porque tem aquela vista enorme. Sim, está exatamente... Não bebi lá vinho, é verdade, mas não. Pois, tem que saborear duplamente o sítio, não é? O museu, o sítio e um vinho. Sim, mas o restaurante realmente é um sítio muito aprazível, sim. Sim. Ora bom, vamos passar aqui à frente. Nesta imagem, para quem não foi ao Coa, esta é uma perspectiva vista da ponte do Rio Coa, cá em baixo, e o museu fica lá em cima do lado esquerdo, no canto superior esquerdo. E portanto, ele não se percebe muito bem, lá está, como eu disse, é mimetismo perfeito aqui na paisagem, ele adapta-se muito bem pela cor, pela textura, à paisagem. E este período marca, deixa-me passar aqui à frente, este período, exatamente, marca, digamos, um certo afastamento meu da arqueologia pura e dura, ganhando espaço para fazer algo que certamente nunca como hoje foi tão importante. Depois de tanto se escavar e, enfim, musealizar, ou seja, trabalhar o interface entre aquilo que é a ciência e o público, comunicar ciência, fidelizando o público para o património, abrindo a cápsula, digamos assim, a cápsula hermética da arqueologia para também dar cumprimento a um certo papel social que vai muito além de explicar o que fazemos. É sobretudo explicar para que serve o que fazemos. Consolido assim nesta fase um projeto já trazido de tempos mais regulados, que é a arqueologia experimental. Faço uma tese sobre a interpretação experimental de atividades relacionadas com estruturas de combustão durante o Paleolítico, no Val de Coa, e basicamente junto esta peça a um mais amplo puzzle para revelar ao público que visitou o Parque do Museu esse cotidiano longínquo através de oficinas de recriação arqueológica. Não é? Procuro nesta fase também reforçar a programação cultural, limitada por um magro, eu diria até por um esquelético orçamento e incerto orçamento,
facto que nos obrigava a um estimulante trabalho prévio de, enfim, trocas de centenas de e-mails e reuniões à distância com outras entidades gestoras e dinamizadoras do território do COA e do Douro Superior, sejam municípios, tecido associativo, com destaque para a COA, a Associação dos Amigos do Parque Museu do COA, estruturas museológicas da região, muito em particular também o vizinho Parque Natural de Douro Internacional e a Reserva da Faia Brava. Bom, e se algo de benéfico resultou destas tantas parcerias foi, de facto, a valorização patrimonial, quer dizer, os valores culturais e os naturais, junto das populações, também a contribuição para o aumento e isto é importante, do sentido de pertença e do valor efetivo sobre os espaços. O património, ao fim e ao cabo, visto como um todo, um organismo vivo, onde existem memórias que identificam o território, que se quer conservado, que se quer estudado, que se quer dinamizado, etc. E cada atividade constituía por si uma original aventura. E se as limitações eram o nosso ponto de partida, a audácia, a imaginação e a confiança eram o nosso trunfo. E no regresso sentíamos, obviamente, muito mais fortes, seguros e preparados para a próxima. Em simultâneo, organizo exposições temporárias, procurando um equilíbrio nem sempre fácil entre aquilo que é a arte contemporânea de artistas emergentes à procura do seu espaço e a arte de autores consagrados. Enfim, esperei-me também por outras áreas como o design de comunicação, que ao fim e ao cabo ajudaram a divulgar o COA com a qualidade possível, desejável. No fundo, já não estou muito longe do final, no fundo, entre preparar a logística, por vezes exótica, de uma escavação, enfim, enfiar-me num buraco 7 meses seguidos e passar os restantes meses a falar com pedras e divulgar, publicar essas histórias, as histórias que delas conseguimos extrair ou comunicar os patrimónios desta região sob a forma de serviço educativo, exposições, palestras, encontros ou associativismo, como aconteceu, por exemplo, com a Associação para a APDAR, como a associação à qual eu pertenci, e acontece ainda com a COA, vai um longo caminho. Isto para falar apenas daquelas a que pertencia, ou ainda integro, mas também a Associação Transhumância e Natureza, a CDR de Freixo de Mão, a Territórios do COA, a ADEC-OCIR de Ciega Verde, etc. etc. Entretanto, passaram 23 anos, 12 ministros, isto quase em jeito de conclusão, 12 ministros da Cultura, 6 diretores ligados à gestão do COA e umas quantas alterações às suas estruturas, né? Às estruturas que totalam o património, e neste tempo criou-se o Parque Arqueológico, o único no país, mas não se dotou de um plano de ordenamento. Criou-se um Centro Nacional de Arte Rupestre, também o único, para, com o prazo, se bem se recordam, quando decorreu a reformulação da Administração Central do Estado, em que se encerrou, de facto, este Centro Nacional de Arte Rupestre. Criou-se um museu também, mas não se planeou a sua gestão futura e quase em simultâneo, criou-se uma fundação, mas desinvestiu-se na sua capacitação financeira e humana, enfim, resultando de situações dignas de nota pelo inesperado, que de resto foram acontecimentos públicos também. E foi, pois, este um tempo de avanços e de recuos, onde dívidas se avolumaram e passo com evidente ausência de estratégia a variedíssimos níveis. O COA voltou, pois, nesta altura, às parangonas de jornais e por lá ficou intermitente até praticamente 2017, quando finalmente se sinalizaram as grandes linhas de orientação estratégica e se chamaram à realidade dos ministérios e tutelas. De lá para cá, os resultados de tal convergência estrutural são de variedíssima ordem, com claríssimo destaque para o reforço da capacidade financeira. Ao fim e ao cabo, era o principal problema do COA. E a atitude também responsável, enfim, repartida pelas várias tutelas. E eu congratulo-me
por ter feito parte desta etapa decisiva, não apenas no último ano em que assumi a direção interina do Parque e Museu, entre 2017 e 2018, mas, e sobretudo aqui fomos poucos para esta enorme tarefa que foi cumprir a missão de não tirar os olhos e o coração de Coa, mas, sobretudo, como eu dizia, ao longo de toda esta viagem de 23 anos, tendo por companhia excelentes profissionais e amigos. E é isto, muito mais haveria para dizer, Dulcinea, mas fica para outra altura. Não quero massacrar muito. Obrigada por esta bela apresentação. Foi ótimo, eu gostei imenso, porque pronto, olha, descompartilhei aqui o teu... Força. Pronto. Porque eu só entrei na faculdade em 99, não é? E nesta altura eu ainda andava no secundário. Por isso, e é bom que se diga, não é? Hoje em dia muitos arqueólogos jovens e mesmo alunos do secundário da nossa escola não têm noção de como esta época foi ali muito fervilhante, dava nos noticiários, toda a gente ouvia falar de arqueologia, não é? E por isso, quer dizer, é muito importante ver ali fotografias que não vemos em mais lado nenhum, não é? Que, pronto, parece que se esqueceu, não é? Naquela altura passava nos telejornais, mas agora, pronto, tudo isso já não é acessível, não é? Eu diria que agora continua a passar, o COA está numa fase muitíssimo interessante e continua a passar na comunicação social pelos bons motivos, felizmente. Claro. O COA está, enfim, a um muito bom ritmo e espero que assim continue. Eu costumo dizer que a história do COA, pelo menos para mim, tem um princípio, tem um meio e não tem um fim, e será mau quando acharmos que o COA tem um final. Não tem, não pode ter. Quando tiver, quer dizer que alguma coisa está a correr mal. O princípio é, de facto, aquela fase polémica, que dá depois, por circunstâncias de mudança política, não é? E ainda bem, em que se decide parar a construção do grande empreendimento hidroelétrico, ali no Baixo Coa, em detrimento da defesa de um grande valor artístico, não é? Que ao fim e ao cabo é o grau de gênio da nossa humanidade, não é? Está ali no Vale do Coa, gravado ao longo de quase 30 km. Nós não nos podemos esquecer, as pessoas ainda têm na memória aqueles 17 km de arte rupestre e largas dezenas de gravuras. Hoje em dia já temos que falar de quase 30 km de extensão de Coa, se acrescentarmos também algum espaço em frente ao museu, ali na margem, sobretudo margem direita do Douro. Já no Concelho de Moncorvo também há arte fora de água, portanto a partir de meia encosta, mas também temos que perceber que debaixo d'água, porque ali estamos numa zona de regolfo, de barragem, portanto sabemos que em baixo há arte rupestre também. Portanto, temos que falar de 30 km de arte até ao Concelho de Pinhal, para Montante, e temos que falar também de mais de 8.000 motivos gravados e alguns menos pintados também, em mais de 1.200 rochas. Portanto, é um verdadeiro manancial de artístico. Estes números são qualquer coisa, 1.200 rochas. Sim. E depois é curioso porque há rochas, enfim, podíamos estar aqui toda uma noite a falar sobre os aspectos curiosos e verdadeiramente singulares da arte de Coa, porque há rochas que têm uma só gravura e há outras que têm, rochas grandes que têm só uma gravura e outras pequenas que podem ter 10, 20, 100 gravuras em palimpsestos, não é, acumuladas. E depois há um trabalho imenso por trás daquilo que nós vimos nos livros, nas revistas, não é, e no museu, que é desconstruir todo aquele palimpsesto que está ali, aquela estratigrafia que está ali, sobreposta ao longo, por vezes, ao longo de vários anos. Claro, é um trabalho de investigação, claro. E então, que momentos neste teu percurso profissional tu mais gostaste? E porquê? Claro que aqui foi muito focado no COA, não é? E destes momentos todos, qual é que... É assim, claro que não é fácil isolar um momento chave, um destes grandes momentos-chave, em detrimento de outra coisa. Pelo menos aqueles que eu considero lapidares, mas porque todos eles fazem sentido e têm uma coerência. Se bem que o COA não teve um percurso linear, quer dizer, houve avanços, há momentos de avanço, momentos de recuo, momentos mais positivos, menos positivos, e depois há elos, há ramificações entre estes momentos lapidares
enfim, que não estão escritos, não estão gravados, que fazem parte das nossas histórias, de quem esteve na linha da frente, como eu, desde o início, mas que ajudam, de facto, a reforçar e a construir essa história maior do COA. Mas eu, de facto, essa questão leva-me, sem dúvida nenhuma, pondo as coisas agora em perspectiva, à fase inicial. É a fase, enfim, eu terminei o COA estando como diretor interino do Parque e Museu por algum tempo, mas pondo as coisas em perspectiva, assim, de repente, o que me vem à memória, de facto, são aquele verão quente de 1995. Porquê? Muito simples, porque eu estava a terminar o COA, estava com uma expectativa enorme em relação ao desfecho de toda aquela história. E ia lendo e vendo notícias, assisti a algumas comunicações, a primeira, recordo-me que foi de Nelson Trevanda, até no Mar de Canaveses, precisamente. Depois de Mila Simões de Abreu, já em Moncorvo, logo a seguir de António Martim Batista, e até curioso para quem estiver atento ver esta sequência, Nelson Trevanda e Mila Simões de Abreu e António Martim Batista, e depois outros nomes como Bernaric e Watchman tornaram-se particularmente familiares, enfim, não pelos bons motivos, e essa história também é de domínio público, mas aquilo foi puxando por mim, eu fui me interessando cada vez mais, e quando tive a oportunidade de ir a uma entrevista a Foscoa, juntamente com outros colegas de turma, acabei por ficar, poucos dias depois fui chamado, e estava no COA no meio da confusão, na linha de frente, a fazer visitas, a apoiar os levantamentos de arte rupestre, a apoiar as prospecções, e na altura éramos uma equipa muito reduzida, quer dizer, éramos cerca de meia dúzia de pessoas que tinham de se desdobrar, sobretudo nas visitas guiadas à Canada do Inferno, em Apenas Causa. A Canada do Inferno era mais problemática porque estava ali no coração, na ferida, digamos assim, no sítio onde ia ser feita a barragem. E, naturalmente, as pessoas queriam ver simultaneamente a barragem e perceber o que era aquilo dos riscos que estavam ali perdidos nas rochas. E, como deve imaginar, nós tínhamos que fazer visitas guiadas a todo um espectro, a todo o tipo de público, aos mais interessados, aos mais céticos, aos mais nervosos, e por vezes, enfim, tudo isto tem laivos de violência, algumas situações até curiosas em que tivemos que ter intervenção de segurança, variedíssimas vezes, porque os ânimos estavam de facto exaltados, as opiniões eram extremadas, quer dizer, não havia um meio termo, as pessoas ou estavam a favor da defesa daquele legado artístico milenar, e queriam a sua defesa, a sua proteção, o seu estudo e divulgação, ou queriam a barragem. A barragem, ao fim e ao cabo, é um paradão com um pedaço de água morta, que ao fim e ao cabo, hoje às tantas iríamos concluir aquilo que se concluiu em relação a um outro rio, uma outra barragem que está ali ao pé, um rio irmão do COA, que é o rio Sabor, na margem direita do Douro, que ao fim e ao cabo deu no que deu, não é? Sabemos que não é assim tão produtivo em termos elétricos, e a destruição que causou é irremediável. E, portanto, eu entrei ali na linha da frente, estávamos a trabalhar lado a lado com uma barragem que não parava, que estava a ser construída, levantada dia e noite, e nós estávamos a fazer visitas, 100 pessoas por dia, 200, 500, momentos absolutamente incríveis. Enfim, tivemos que nos desdobrar também no levantamento de arte rupestre, e mais tarde, logo a seguir, nas escavações também, para produzir o relatório de que falei há bocado, que iria consubstanciar, de facto, a decisão do governo. E são desses dias que eu me recordo. E é, de facto, esse o momento que eu escolho. E, por outro lado, o impacto também em termos profissionais, porque eu vinha de uma escola que está sediada numa área arqueológica, cujo foco de estudo, de contexto de trabalho para a disciplina de práticas de arqueologia era precisamente a área arqueológica de Freixo, em particular ali a zona do Fórum Romano e a área habitacional, embora tivéssemos feito pontualmente outros contextos em outras regiões do país e noutros períodos cronológicos, megalitismo, Idade Média, Idade de Ferro, etc. Mas, de facto, o nosso foco era o período romano. E quando chego ao COA, tudo muda. Quer dizer, as técnicas, as formas de trabalhar, e tenho que me inteirar rapidamente. Tenho que ler muito, tenho que aprender, e mais tarde, enfim,
enfim, estudo História, depois até faço uma mestrado de Arqueologia, fazer o doutoramento, mas não consegui com os deveres que tinha no COA. E, portanto, é este símbolo, assim, é este momento que eu, assim, de repente, se me perguntam, se me apanham distraído, é isso. É isso. Sim, foi é aí que eu vou ter, é 1995. Sim, o momento da grande mudança, polémica, não é? exatamente. De começar uma coisa nova, claro. Exatamente. Muito bem. Agradeço muito teres aceito o nosso pedido, o nosso convite. Também. Foi muito bom, como eu já disse, ouvir falar do COA. Pronto, nós também estamos aqui no final, já estamos aqui há 40 minutos. Parece que não, mas o tempo passa rápido. E pronto, e não sei se gostarias de dizer mais alguma coisa ou não. Não sei, não sei se há questões online, se houver, eu respondo. Se não houver... Sim, temos aqui, não temos questões, mas há muita gente a ver. E a Susana lembrou-se logo da célebre frase que também estava naquele cartaz, daquela fotografia das gravuras não sabem nadar. Acho que só quem passou por essa altura é que sabe o quanto o sucesso que essa frase teve. Sim. Pronto, e depois tens aqui o Filipe Henriques a dizer que foi soberba a tua apresentação. Grande amigo com quem partilhei casa, sala de estudo, casa, enfim, muitas histórias com o Filipe Henriques, sim, senhora. Sim, ele disse que gostou imenso. E a Susana Bailarim também esteve... beijinho para a Susana. Também disse, a primeira entrevista que assististe foi em 1984 no Cine Teatro de Moncorvo, onde surgiu pela primeira vez a Mila Simões de Abreu. Deve ser 1994. 94, exatamente. Eu estava com a Susana, precisamente, julgo que, não sei se... Exatamente com a Susana, íamos assistir a uma conferência também do António, meu querido amigo António Martins Batista. Pois. Exatamente. Beijinho para a Susana. Mas aqui já estão todos satisfeitos por mandar os beijinhos para eles. E cumprimentos para todos os amigos com quem falámos no outro dia a propósito dos 30 anos da Escola Nacional de Arqueologia. Um abraço e beijinhos para todos. Eu não consegui colocar o vídeo aqui no Facebook, a dar em direto, mas ele está partilhado no YouTube e teve muitas visualizações. Houve muita gente com curiosidade que foi ver o vídeo. Por isso. A escola dos 30 anos? Sim, dos 30 anos, sim. Porque eu não consegui. Eu, na altura, não sei o que é que se passou, foi a primeira vez que isso me aconteceu, portanto, não consegui publicar mesmo o vídeo no Facebook. E depois, quando o partilhamos no canal. Ele tem bastantes visualizações e as pessoas têm ido ver, por isso. Pronto. É um longo vídeo de 2h30. Incrível. Foi um encontro, pronto, bastante comprido. E informal, muito informal. Muito informal, mas muita gente gostou e esteve lá muito animada por isso. E acho que ainda, o Daniel ainda esteve com meia dúzia de pessoas no final, até às 3 da manhã. Dou esta informação aqui. Caramba! Pronto, portanto, foi assim bom. E muito é bem. Isso. Esperemos que daqui a uns anos possamos comemorar novamente. 30 anos. Daqui a 30 anos encontramos em holograma. Porque estaremos muito velhinhos. Eu espero que a escola continue jovem e adulta, que não envelheça. Sim. E nós cá estaremos para recordar também esses tempos. Muito bem. Da escola de Freixo. Muito bem. Obrigada, Jorge. Obrigado também, Dulcinea. Obrigada a todos que estiveram connosco e que nos seguem no nosso canal e na página da escola. E para a semana há mais. Okay. Pronto, até breve. Até breve. Até breve.